Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é Emiliano. Eu gostaria de, nesse momento, homenagear o Sr. Dias, que tanto aprecia falar sobre a Lua, nosso satélite natural, nos vídeos do seu canal. Então, resolvi presenteá-lo com algumas informações e que certamente todos nós entenderemos que estamos vivenciando um momento muito importante e de extrema raridade no contexto histórico sobre esse corpo celeste tão imponente e tão importante nas nossas vidas, que é a Lua. Importante sob o ponto de vista histórico, científico, mas principalmente sob o ponto de vista da nossa própria sobrevivência na Terra, que depende muito da Lua. Para aqueles que não sabem, a vida da Terra seria totalmente diferente se não fosse esse corpo celeste que nos circunda aí há bilhões de anos. Então, nesse momento, a Artemis II, que é esta operação espacial que estamos abordando nesse vídeo, está a direcionar sua sonda chamada Orion em direção à Lua. Uma operação que durará 10 dias e essas etapas nós vamos tentar abordar brevemente aqui, de forma um pouco bem superficial, na verdade. A Artemis II, ela teve início com a operação da Artemis I, 3 anos atrás, e alguns testes sendo feitos. Na verdade, a operação Artemis ela se concretiza não nessa etapa agora, mas em etapas vindouras, e inclusive desta feita, na Artemis II não haverá pouso na Lua. Uma das intenções é exatamente fazer testes de procedimentos e equipamentos, como sendo uma das fases da operação Artemis. Na Artemis III, nós teremos outra operação, também não haverá pouso à Lua, e somente na Artemis IV que nós regressaremos à Lua com esse pouso, onde teremos um novo contato com a Lua. Pois bem, dia 1º de abril foi a data em que foi feito o lançamento do foguete, abordado nas mídias sociais e também nas mídias abertas. E aqui nós podemos vislumbrar uma simulação do que está ocorrendo. Aqui nós estamos vendo a Lua, né? E eu vou tentar manipular aqui os controles dessa simulação e ir narrando para todos nós aqui. Embaixo nós temos aqui algumas informações importantes. Aqui no canto direito podemos ver aqui a distância da Lua. São 171.968 milhas, e diminuindo porque a Artemis, na verdade a Orion, está na direção da Lua, então portanto essa distância tende a diminuir. Aqui à esquerda desse dado, a distância da Terra, tá? A distância vai aumentando, logicamente, porque estamos distanciando da Terra. À esquerda nós temos aqui velocidade em milhas por hora, 4.378 milhas por hora, e à esquerda o tempo de duração da operação. Um dia, 14 horas e 41 minutos. Eu vou fazer um afastamento da Lua para que a gente possa tentar demonstrar aqui o posicionamento da Orion em relação à Lua, à Terra, com uma certa perspectiva. Vou fazer um giro dela aqui.
na tentativa de encontrar a órbita da Órion. E aí está. Percebam que a Lua, que somos nós aqui nesse primeiro plano, à frente da tela, nós estamos ainda fora dessa órbita de Órion. Ou seja, é estranho dizer, mas a Órion está nesse momento em direção a lugar algum. Nós sempre pensamos que ela está indo em direção à Lua, mas fisicamente e de forma prática, não. Isso não está acontecendo. O ser humano, ele tem esse imaginário de que nós estamos indo em direção à Lua, e na verdade nós estamos indo em direção a lugar algum, porque todos os corpos estão em movimento nesse momento. Então a Lua também está indo em direção a algum ponto específico, onde no futuro, sim, a Órion se encontrará com a Lua. Isso é muito claro de ser percebido nessa imagem, nesse momento, em que essa linha azul, que demonstra a órbita da Órion, o trajeto da Órion, demonstra a nós essa verdade absoluta. Nós estamos aqui nesse primeiro plano com a Lua aqui à frente. Vou até tampar o Sol ali, para poder a gente ver a Lua aqui, tá vendo? E a Órion, onde tem aquele círculo lá, demonstrando que a Órion está por ali, aquelas mediações, vai seguir esse azul aí à direita, até chegar naquele ponto à direita aqui, onde eu marquei. Ali sim, a Lua estará daqui a pouco. Isso daqui a pouco, ou daqui a alguns dias, né? Vejam aqui a trajetória da Lua, direcionando lá para aquele ponto lá, Então isso é algo muito impressionante e inquietante ao mesmo tempo, porque em que ponto chegamos, né? De lançar seres humanos no espaço através de cálculos e num risco tremendo, né? Somos tão frágeis nesse espaço imenso e infinito, e apostamos no lançamento de uma pequena cápsula de 5 metros de diâmetro no espaço, indo na direção a nada, com a aposta de que vai encontrar a Lua lá à frente. Então aqui agora eu vou tentar aproximar um pouco mais para mostrar lá o que nós estamos vendo naquele conjunto de informações ali. Vou tentar fazer esse zoom, é um pouco difícil, porque eu tenho que tentar achar aqui o ponto certo para clicar nos controles, mas enquanto isso a gente vai fazendo alguma narrativa aqui sobre o que está acontecendo ali. Pronto, consegui. Então aqui está. Eu vou aproximar bem a Lua aqui e vou mudar o ângulo, acho que será melhor. Vou colocar agora a perspectiva pela Órion. Nesse momento nós vamos enxergar agora a Órion e não mais a Lua. Então aqui está. Nós temos a Órion percorrendo o seu caminho. Saímos aqui da Terra, que está logo ali à frente. Vou colocar ela aqui mais centralizado. Vou tentar dar um zoom aqui também. Então a Órion saiu. Olha lá, a Terra está lá à frente. Nós vemos aquelas voltas. Essas voltas elas são necessárias para a dinâmica de trajetória. Vejam bem, vou tentar posicionar assim para poder explicar. E aqui nós temos a Terra, né, o ponto mais escuro. Vou posicionar aqui, nesse ponto que eu estou mostrando aí na tela. Então a Órion, ela se deslocou, saindo aqui desse primeiro pontinho, onde ela iniciou os procedimentos de desacoplamento, né, dos seus módulos. Esse desacoplamento ele é previsto para se dispensar os materiais que foram utilizados para a saída do foguete da atmosfera e também da órbita da Terra. Passando por esses pontos, ocorreram essas separações. E ela deu uma volta ao redor da Terra para obter um movimento
de aceleração gravitacional da Orion para que ela seja lançada como se fosse chama-se efeito chicote ou estilingue, né? Para ser feito esse lançamento da Orion em direção à Lua. Então é feito esse cálculo, e isso também é muito incrível, porque até que ponto também chegamos, né, de fazer cálculos nesse sentido, de previsões antecipadas para que tudo dê certo. E aí ela dá a volta em volta da Terra. E agora, nesse momento, ou seja, há um dia, 14 horas e 45 minutos, a Orion está aqui nesse ponto, indo em direção a nada, né? Como eu disse anteriormente. Vejam que ela vai seguir nesse caminho azul em direção à Lua, que estará lá à frente. Nesse momento, vejam, a Lua está aqui, ó, também indo naquela direção. A órbita da Lua também está seguindo naquela direção. Então, o que ocorre? A Orion segue também para lá, juntamente com a Lua. A Lua vai seguindo e a Orion também. E vão se encontrar ali à frente, onde acontecerá a passagem da Lua por trás da Lua. Uma fotografia será feita mostrando o horizonte da Lua, na perspectiva da Lua, e a Terra ao fundo. Uma imagem impressionante. Nós já temos experiências anteriores, de operações anteriores, em que isso já foi feito, e é uma imagem maravilhosa. Então, nesse momento, nós estamos aí, nesse ponto, né, desse traçado azul imaginário. É importante dizer que essa operação que está sendo realizada, ela se presta a fazer testes, como eu disse, que serão preliminares à próxima operação, mais ao futuro, da Artemis 4, onde haverá o pouso na Lua, e há quem diga que será na parte oculta da Lua, para exploração mais detalhada, né, desta questão. Só por curiosidade, vou colocar aqui uma visão mais próxima então agora da Orion, para que nós possamos ver esse módulo como ele é. Então aqui nós temos essa cápsula bem pequena, né? Essa parte branca é um módulo que também vai se separar, no regresso para a Terra. Quando estiver bem próximo da Terra, vai se separar, e só essa cápsula cinza é a que vai entrar para dentro do nosso planeta novamente, né? Então, essas aletas que vocês estão vendo aqui são os painéis solares que têm a função de abastecimento elétrico e demais funções para a cápsula Orion. Então aí a gente tem ideia mais ou menos de qual é o formato, e pensar que tem 4 pessoas aqui dentro é impressionante demais, né? São 4 pessoas indo em direção à Lua nesse exato momento, a um dia, 14 horas e 48 minutos, de acordo com a contagem. Tentar colocar aqui o posicionamento dela em relação à Lua. Olha lá, frente à Lua lá. Pensar que ela está se deslocando para lá é muito incrível, né? A Terra deve estar aqui em algum ponto por aqui. Aqui nós temos o Sol, e a Lua vai estar, logicamente, a Terra vai estar nesse lugar onde apaga-se o Sol aí, ó. Porque nesse momento é difícil de conseguir enxergar a Terra nessa simulação, por conta da luz ofuscante do Sol. Então essa luz ofuscante impede que nós possamos enxergar a Terra. Então a gente força esse eclipse aqui, ó, onde, tá vendo? Parece que apaga o Sol, mas é porque na verdade é o posicionamento da Terra que está em algum lugar por ali, ó, em que a gente consegue obscurecer parcialmente aí a luz solar. Mas é isso.
Então, espero que eu tenha alcançado aí o meu objetivo de homenagear o nosso grande e saudoso amigo Sr. Dias, que é o responsável por informações tão interessantes, tão detalhadas da Orion em relação à Lua, à Terra, com uma certa perspectiva. Vou fazer um giro dela aqui, na tentativa de encontrar a órbita da Orion. E aí está. Percebam que a Lua, que somos nós aqui nesse primeiro plano, à frente da tela, nós estamos ainda fora dessa órbita de Orion. Ou seja, é estranho dizer, mas a Orion está nesse momento em direção a lugar algum. Nós sempre pensamos que ela está indo em direção à Lua, mas fisicamente e de forma prática, não. Isso não está acontecendo. O ser humano, ele tem esse imaginário de que nós estamos indo em direção à Lua, e na verdade nós estamos indo em direção a lugar algum, porque todos os corpos estão em movimento nesse momento. Então a Lua também está indo em direção a algum ponto específico, onde no futuro, sim, a Orion se encontrará com a Lua. Isso é muito claro de ser percebido nessa imagem, nesse momento, em que essa linha azul, que demonstra a órbita da Orion, o trajeto da Orion, demonstra a nós essa verdade absoluta. Nós estamos aqui nesse primeiro plano com a Lua aqui à frente. Vou até tampar o Sol ali, para poder a gente ver a Lua aqui, tá vendo? E a Orion, onde tem aquele círculo lá, demonstrando que a Orion está por ali, aquelas mediações, vai seguir esse azul aí à direita, até chegar naquele ponto à direita aqui, onde eu marquei. Ali sim, a Lua estará daqui a pouco. Isso daqui a pouco, ou daqui a alguns dias, né? Vejam aqui a trajetória da Lua, direcionando lá para aquele ponto lá, Então isso é algo muito impressionante e inquietante ao mesmo tempo, porque em que ponto chegamos, né? De lançar seres humanos no espaço através de cálculos e num risco tremendo, né? Somos tão frágeis nesse espaço imenso e infinito, e apostamos no lançamento de uma pequena cápsula de 5 metros de diâmetro no espaço, indo na direção a nada, com a aposta de que vai encontrar a Lua lá à frente. Então aqui agora eu vou tentar aproximar um pouco mais para mostrar lá o que nós estamos vendo naquele conjunto de informações ali. Vou tentar fazer esse zoom, é um pouco difícil, porque eu tenho que tentar achar aqui o ponto certo para clicar nos controles, mas enquanto isso a gente vai fazendo alguma narrativa aqui sobre o que está acontecendo ali. Pronto, consegui. Então aqui está. Eu vou aproximar bem a Lua aqui e vou mudar o ângulo, acho que será melhor. Vou colocar agora a perspectiva pela Orion. Nesse momento nós vamos enxergar agora a Orion e não mais a Lua. Então aqui está. Nós temos a Orion percorrendo o seu caminho. Saímos aqui da Terra, que está logo ali à frente. Vou colocar ela aqui mais centralizado. Vou tentar dar um zoom aqui também. Então a Orion saiu. Olha lá, a Terra está lá à frente. Nós vemos aquelas voltas. Essas voltas elas são necessárias para a dinâmica de trajetória. Vejam bem, vou tentar posicionar assim para poder explicar. E aqui nós temos a Terra, né, o ponto mais escuro. Vou posicionar aqui, nesse ponto que eu estou mostrando aí na tela. Então a Orion ela se deslocou, saindo aqui desse primeiro pontinho, onde ela iniciou os procedimentos de desacoplamento, acoplamento, né, dos seus módulos,
Esse desacoplamento ele é previsto para se dispensar os materiais que foram utilizados para a saída do foguete da atmosfera e também da órbita da Terra. Passando por esses pontos, ocorreram essas separações. E ela deu uma volta ao redor da Terra para obter um movimento de aceleração gravitacional da Orion, para que ela seja lançada como se fosse chama-se efeito chicote ou estilingue, né? Para ser feito esse lançamento da Orion em direção à Lua. Então é feito esse cálculo, e isso também é muito incrível, porque até que ponto também chegamos, né, de fazer cálculos nesse sentido, de previsões antecipadas para que tudo dê certo. E aí ela dá a volta em volta da Terra. E agora, nesse momento, ou seja, há 1 dia, 14 horas e 45 minutos, a Orion está aqui nesse ponto, indo em direção a nada, né? Como eu disse anteriormente. Vejam que ela vai seguir nesse caminho azul, em direção à Lua, que estará lá à frente. Nesse momento, vejam, a Lua está aqui, ó, também indo naquela direção. A órbita da Lua também está seguindo naquela direção. Então, o que ocorre? A Orion segue também para lá, juntamente com a Lua. A Lua vai seguindo e a Orion também. E vão se encontrar ali à frente, onde acontecerá a passagem da Lua por trás da Lua. Uma fotografia será feita mostrando o horizonte da Lua, na perspectiva da Lua, e a Terra ao fundo. Uma imagem impressionante. Nós já temos experiências anteriores, de operações anteriores, em que isso já foi feito, e é uma imagem maravilhosa. Então, nesse momento, nós estamos aí, nesse ponto, né, desse traçado azul imaginário. É importante dizer que essa operação que está sendo realizada, ela se presta a fazer testes, como eu disse, que serão preliminares à próxima operação, mais ao futuro, da Artemis 4, onde haverá o pouso na Lua, e há quem diga que será na parte oculta da Lua, para exploração mais detalhada, né, desta questão. Só por curiosidade, vou colocar aqui uma visão mais próxima então agora da Orion, para que nós possamos ver esse módulo como ele é. Então aqui nós temos essa cápsula bem pequena, né? Essa parte branca é um módulo que também vai se separar, no regresso para a Terra. Quando estiver bem próximo da Terra, vai se separar, e só essa cápsula cinza é a que vai entrar para dentro do nosso planeta novamente, né? Então essas aletas que vocês estão vendo aqui são os painéis solares que têm a função de abastecimento elétrico e demais funções para a cápsula Orion. Então aí a gente tem ideia mais ou menos de qual é o formato, e pensar que tem 4 pessoas aqui dentro é impressionante demais, né? São 4 pessoas indo em direção à Lua nesse exato momento, a 1 dia, 14 horas e 48 minutos, de acordo com a contagem. Tentar colocar aqui o posicionamento dela em relação à Lua. Olha lá, frente à Lua lá. Pensar que ela está se deslocando para lá é muito incrível, né? A Terra deve estar aqui em algum ponto por aqui. Aqui nós temos o Sol, e a Lua vai estar, logicamente, a Terra vai estar nesse lugar onde apaga-se o Sol aí, ó.
porque nesse momento é difícil de conseguir enxergar a Terra nessa simulação por conta da luz ofuscante do Sol. Então essa luz ofuscante impede que nós possamos enxergar a Terra. Então a gente força esse eclipse aqui, ó, onde, tá vendo? Parece que apaga o Sol, mas é porque na verdade é o posicionamento da Terra que está em algum lugar por ali, ó, em que a gente consegue obscurecer parcialmente aí a luz solar. Mas é isso. Então, espero que eu tenha alcançado aí o meu objetivo de homenagear o nosso grande e saudoso amigo Sr. Dias, e é o responsável por informações tão interessantes, tão detalhadas e tão dedicadas ao nosso espaço e às circunstâncias que são regidas em torno da existência da vida humana, dos corpos celestes de forma geral, e eu o parabenizo por isso. Essa informação ela está à disposição de várias pessoas, mas nem todos têm o interesse de propagá-las, né, e de pesquisar a respeito, e eu admiro muito o Sr. Dias por isso. Então é isso, pessoal, muito obrigado pela atenção, e ficamos aqui com um vislumbre desse projeto, dessa operação. E só para finalizar aqui, já na perspectiva da Terra, mostrando a saída aqui da operação. Começou aqui à direita, foi percorrendo, como eu disse, dando esse efeito estilingue, e aqui agora está a Órion naquela posição, em direção à Lua, que estará daqui a um tempo lá à frente, no final dessa linha azul. Obrigado a todos, forte abraço e que Deus abençoe a todos e a Operação Artemis.